Sabe, a ideia de uma sequência é expandir um universo, certo? Não destruí-lo. Hoje a gente vai mergulhar fundo na anatomia de um fracasso, o da sequência fictícia Coringa 2, para entender o que foi que deu tão, mas tão errado. Olha só essa crítica, que resume perfeitamente o que muita gente sentiu. É um sentimento de traição, né? O filme parece que estava remando contra a maré do próprio legado, determinado a trabalhar contra si mesmo. E pelo jeito, a motivação para fazer esse filme não nasceu de uma grande ideia, de uma grande história, não. Parece que tudo começou aqui, ó, com um cheque bem gordo pro ator principal e pro diretor. Então fica a pergunta: como é que uma continuação tão esperada pode dar tão errado assim? Bom, vamos explorar os 3 pecados capitais da narrativa de sequências que este filme cometeu, que transformaram o que era para ser um sucesso absoluto num baita fracasso. Beleza, então nosso roteiro para hoje é esse aqui. Primeiro, a gente vai dar uma olhada na anatomia de um fracasso. Depois, a gente entra nos 3 grandes erros, um por um. E para fechar, vamos imaginar como a solução arlequina poderia ter salvado o filme. Ok, vamos começar então mergulhando de cabeça na anatomia desse desastre. Vamos botar os números na mesa para entender o tamanho do estrago. Olha, não foi só um filme ruim não, ó. Foi um desastre lendário. Ele conseguiu a proeza de se tornar o filme de quadrinhos com a pior avaliação da história. Perdeu uma grana preta por causa do orçamento gigante. E a essência foi para o espaço. Trocaram aquele estudo de personagem denso por um musical com o qual ninguém se conectou. E o herói solitário virou um garanhão com namorada. Basicamente alienou completamente a galera que amou o primeiro filme. Certo, vamos ao primeiro grande erro. A traição número 1 e talvez a mais grave de todas. O que fizeram com o próprio Arthur Fleck, o protagonista. Aqui a gente vê a diferença gritante. No primeiro Coringa, o Arthur era ativo, ele tinha aspirações, ele reagia, ele empurrava a história pra frente. Agora, no Coringa 2, ele virou passivo. Um cara que só espera o destino acontecer. As coisas simplesmente acontecem com ele. E emocionalmente, ficou apático, sabe? Ele virou literalmente uma folha ao vento. Pensa bem, um advogado aparece pra ele do nada. Ele faz uma amizade sem esforço nenhum. Todo mundo manipula ele o tempo todo. Ele é constantemente derrotado e cadê aquela explosão do primeiro filme? Sumiu. Não tem mais aqueles momentos de raiva, de tristeza profunda ou de uma alegria maníaca. Nada. E essa frustração de ver um personagem assim foi muito bem descrita nesta frase. É exatamente essa sensação. Pegaram um personagem poderoso e simplesmente tiraram toda a força dele. Ok, esse protagonista passivo nos leva direto para o segundo grande pecado. A familiaridade que a gente tinha com o primeiro filme foi completamente desperdiçada. Elementos que eram cruciais no primeiro filme viraram isca de nostalgia. A risada, que era uma condição dolorosa, virou só uma coisinha esquisita. Gotham City, que era um personagem por si só, foi reduzida a um tribunal e uma cela. E aquele movimento social que ele inspirou? Virou uma coisa que acontece lá longe, fora da tela. Isso se estende para tudo. Nomes como Arlequina, Harvey Dent, o próprio Asilo Arkham, viraram só etiquetas. Nomes famosos que foram jogados ali, mas colados em conceitos super rasos, sem desenvolvimento nenhum. Então, vamos juntar as peças. A gente tem um protagonista que não faz nada e um universo familiar que foi esvaziado de significado. O que sobra? Bom, aí vem o terceiro pecado, um enredo que é completamente redundante. A história simplesmente não vai a lugar nenhum. A jornada do personagem é essa aqui, ó. Ele começa num hospital psiquiátrico, daí ele vai a julgamento, lá ele tem 2 futuros possíveis. Ou ele recebe uma injeção letal, ou ele volta para o mesmo hospital psiquiátrico. Ou seja, no melhor dos cenários, o personagem termina exatamente onde começou. E para piorar, o filme gasta 90% do tempo com os personagens falando sobre o que aconteceu no primeiro filme. Em vez de ser um novo capítulo, a sequência virou um grande resumo. O filme se anula, perde a própria razão de existir. Mas, só apontar o dedo e criticar é fácil. A fonte que a gente analisou também traz uma solução, uma alternativa bem interessante do que poderia ter sido feito. Imagina só essa história. Um novo capítulo focado na ascensão da Arlequina. Começa com uma garota da alta sociedade que assiste à transmissão do Coringa. Semanas depois, ela está obcecada, radicalizada. Usa seus recursos para chegar perto do ídolo. E quando finalmente conhece Arthur Fleck, o homem por trás do mito, ela o mata, para preservar a lenda que ela mesma criou. Que história seria essa, hein?
Isso traria um valor completamente novo. O tema mudaria. Não seria mais sobre um homem enlouquecendo, mas sim sobre uma mulher sendo radicalizada por uma figura que ela idealizou. Um tema, vamos combinar, super relevante para nossa era de influenciadores e de como a gente cria mitos na internet. No fim das contas, o fiasco de Coringa 2 serve como um baita estudo de caso e nos deixa com essa pergunta para refletir. O que a gente realmente quer de uma sequência? Um eco familiar? Uma repetição segura do que já funcionou? Ou uma nova voz, algo que nos desafie e nos surpreenda?